Boa tarde, meus amores. Recebam o meu abraço. Uma tarde maravilhosa a cada um de vocês. Tia Cida Ferraz traz o componente curricular Ciências e hoje o estudo é sobre a água, matéria tão preciosa em nossas vidas, tão importante para nossas vidas e de todos os seres vivos, tão importante para o planeta. Não é à toa que o planeta Terra poderia ser chamado de planeta Água. Então, hoje, vamos trabalhar as páginas 124 a 133. O conteúdo, a água. A água ela está presente em toda parte. Ela está presente no ar, na umidade desse ar. Ela está presente no nosso corpo em grande proporção. Ela está presente de forma subterrânea, está presente nos mares, oceanos, rios, lagos e numa infinidade de lugares. Não é isso? Então, a água é matéria fundamental à nossa sobrevivência, à nossa vida. Sem essa matéria, sem esse material tão precioso, seria impossível vivermos. Seria impossível a existência de vida. Indica-se nos estudos científicos que os primeiros indícios de vida surgiram na água, não é isso? Então, olha a importância desse elemento para as nossas vidas. A água pode ser encontrada de forma salgada, doce ou salobra. O que significa? A água salgada contém uma grande quantidade de sais na sua composição. Não é isso? É o caso da água que encontra-se nos oceanos, nos mares. A água doce, a água dos rios, por exemplo, é uma água própria para o nosso consumo. Claro que após passar por tratamentos, já que hoje a gente entende que a maior parte da água do planeta está contaminada. Então, essa água precisa ser tratada até chegar ao nosso consumo. E a água salobra, tia Cida? O que acontece com ela? Há ainda a água salobra, originada da mistura entre a água doce, vinda dos rios, e a água salgada, vinda dos mares. Os manguezais, por exemplo, são exemplos de locais onde encontramos água salobra. Os manguezais ficam normalmente entre o encontro do rio com os mares, onde há essa mistura de água e onde tem uma grande quantidade de seres vivos, de seres aquáticos, não é isso? Inclusive o cavalo marinho gosta de dar umas passeadas pelos manguezais. Aliás, ele adora esses lugares. O caranguejo, entre outros seres aquáticos. A água pura é aquela que não está em contato com nenhum outro tipo de elemento. Essa água é rara ser encontrada na natureza. Tia Cida, e essa água que chega até a gente, para o nosso consumo, para bebermos, por exemplo, não é uma água pura? Não, ela não é uma água pura, ela é uma água tratada. Então, para ser tratada, foi necessário adicionar a essa água alguns elementos químicos que tornaram essa água uma mistura, tá? Não mais uma água pura, ok? A ela foi adicionada outros tipos de materiais, até porque é muito difícil encontrarmos essa água pura na natureza. Os rios, mesmo que a água esteja cristalina, tem sempre algum elemento misturado a essa substância. A água que consumimos e que também vários outros seres vivos consomem, não é isso? Os outros seres vivos consomem é a água potável e não a água pura. A água no planeta. A maior reserva de água do planeta, ela é salgada. Ela está nos mares e oceanos. Entre eles, nós temos quais são esses oceanos? Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico, Glacial Antártico. Então, a água salgada encontra-se nesses oceanos e mares.
não é isso? A água doce, ela está nas geleiras, nos rios, nos polos, não é isso? E ela está em menor proporção. A maior quantidade de água está de forma salgada. Existe um processo chamado dessalinização, que é a retirada do sal dessa água para o consumo. Alguns países fazem esse processo de dessalinização para a utilização dessa água, devido à água ser tão escassa nessas localidades. É um processo que financeiramente é bem caro, então nem todos os países podem adotar esse sistema de dessalinização dessa água. Então, a água doce está nas nuvens, no vapor de água, nos rios, não é isso? As geleiras são grandes proporções de gelos, os icebergs, lascas enormes de gelo, capazes até de causar grandes acidentes, não é isso? Em transportes marítimos. Temos também reservas de água no subsolo, como os aquíferos, por exemplo. Então, nós temos águas no subsolo. Essas águas, por muitas vezes, estão comprometidas, não é isso? Elas estão contaminadas, estão com algum tipo de material que não fazem bem à saúde. Porque essas águas estão de forma subterrânea, muitos esgotos, muito material que pode contaminar essas águas são lançados de forma irresponsável, são absorvidos, né, se juntam a essa água do subsolo e contamina as mesmas. Na página 128 do livro de vocês diz assim: mais gente, menos água. O ciclo de chuvas, ano após ano, garantiria água suficiente para a maior parte das necessidades das pessoas. Mas as chuvas não se distribuem do mesmo modo por toda a superfície terrestre, ou seja, chove mais em algumas regiões e menos em outras regiões. Então, algumas regiões, elas têm o benefício, elas são beneficiadas por uma grande quantidade de água das chuvas. Outras regiões, como o sertão nordestino, por exemplo, esse é um dos exemplos, sofre com a escassez de chuva e até passa por um processo chamado seca, em que os prejuízos são imensos. Diz mais assim: hoje somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo. Cerca de 0,5 bilhão de pessoas vivem em países com constante falta d'água, enquanto outros 2,4 bilhões moram em países onde a quantidade de água está ameaçada. A situação pode ficar mais complicada. Aí você imagina, tia Cida, não é um ciclo que a água passa? Toda a água que vai para a atmosfera, ela vai retornar em forma de chuva. Tudo bem, até aí ok, a gente aprende isso nas séries iniciais. A água que vai para a atmosfera retorna para a Terra. Só que a gente está passando por processos como aquecimento global, por exemplo, que tornam as chuvas mal distribuídas, diminui a quantidade de chuvas, altas temperaturas, esvazia certos reservatórios, não é isso? Além de o ser humano, através das indústrias, das próprias práticas, como a prática agrícola, a questão doméstica, né? A partir dos esgotos contaminados, estamos contaminando esses reservatórios de água que devem ser consumidos por nós, que nós precisamos desse consumo. E aí, a água que está no planeta está comprometida por práticas causadas pela própria sociedade, por aqueles que irão precisar dessa água. Diz ainda assim: estudos mostram que daqui a cerca de 50 anos o mundo terá quase 9 bilhões de pessoas. Talvez 4 bilhões dessas pessoas estarão vivendo em países quase sem água disponível.
Por tudo isso, é importante fazermos a nossa parte e não desperdiçar, não poluir um recurso tão valioso. Então, isso nos leva a refletir sobre nossas práticas diárias. Nós estamos respeitando a água, nós estamos respeitando as nossas necessidades em relação ao futuro dessa água, de podermos utilizá-la, né? Como posso refletir, tia Cida? Em práticas diárias, por exemplo, no meu banho, quanto tempo eu demoro? Não é isso? Com o chuveiro ligado, ao escovar os dentes, a lavar as minhas mãos. Nós estamos vivendo um momento agora em que a água está sendo utilizada em maior proporção, não é isso? Nós estamos vivendo um momento em que a higiene ela passou a ser mais do que necessária. Ela já é necessária na nossa rotina diária, mas nós estamos lavando as mãos, nos higienizando cada vez mais devido a esse problema imenso da pandemia, não é isso? Mas será que mesmo usando a mais, eu estou ainda mantendo os cuidados de higienizei minha mão, desligo a torneira, tomo meu banho rápido, não é isso? Utilizo o balde para lavar uma calçada, para lavar o carro, não é isso? Vou varrer a calçada, um ambiente assim, para evitar o desperdício de água? Será que eu estou fazendo essa prática? As indústrias estão lançando seus esgotos onde? Não é isso? Os produtos, os agrotóxicos que estão nas lavouras estão sendo lançados para onde? Tudo isso vai para os rios, não é isso? Contaminar os rios, as nossas fontes de água. O Brasil é um país com grande quantidade de água doce, mas essa água ela está mal distribuída. Quando eu penso nas regiões do meu país, eu vou ver norte com 68%, não é isso? Dessa distribuição de recursos hídricos, nordeste 3%, sudeste 6%, sul 7% e centro-oeste 16%. Isso está na página 129 do livro de vocês. Então, eu observo que o norte tem uma quantidade de água bem grande, não é isso? Capaz de suprir as necessidades daquela região. Mas eu vejo o nordeste com apenas 3%, que passa pelo processo de seca. Muitas percas acontecem, não é isso? E aí ainda existe pessoas no nordeste, por exemplo, que o acesso à água ainda é carregando, é isso, em baldes, né? Colocando em pequenos reservatórios, as necessidades diárias muitas vezes deixa a desejar a questão da água, porque não supre as necessidades. E aí na página 132 do livro de vocês vem dizendo assim: a importância da água para os seres vivos. Como vimos anteriormente, a ocorrência de vida na Terra, da forma como conhecemos, não seria possível sem a água líquida. Foi apenas com o resfriamento da superfície da Terra e o acúmulo de água das chuvas que se criou um ambiente propício à vida. Então, sem a água, como poderia existir vida? Se a vida só surge a partir do resfriamento, a partir da presença da água. Os seres vivos contêm água, as plantas, os animais, todos os seres vivos. Não é isso? As plantas, quão grande é a quantidade de água que tem nas plantas, né? Que tem nos vegetais, que tem nos seres humanos, que tem em qualquer animal que a gente encontre. Então, nossas células têm a presença de água, nosso corpo tem a presença grande de água. O ser humano adulto tem cerca de 70% de água distribuída no corpo. Os músculos podem ser constituídos de 83% de água, muito mais do que muito mais que os cerca de 40% contidos nos ossos. Então, o nosso corpo chega a ter 70% de água. Olha a grande quantidade de água presente no nosso corpo. E quando vamos perdendo, vamos nos desidratando,
não é isso? E quando ficamos desidratados, se não suprir aquela necessidade, o que acontece? Morremos. Então, o que se entende é que a matéria, a água, é fundamental às nossas necessidades, à nossa sobrevivência, à existência de vida. Então, o que se deve fazer? Preservar, cuidar, manter atitudes corretas, conscientes e respeitosas para com todos e para com a nossa água.